A paz do Senhor, meus irmãos. Como sempre, é uma honra, um privilégio que o Senhor nos concede. Mais essa oportunidade de podermos estarmos juntos para estudarmos a palavra do Senhor. E antes de estarmos entrando nela propriamente dita, é importante que nós ressaltemos desde já a importância dos anciãos, das pessoas de idade que fazem parte da casa do Senhor e também das nossas vidas. Os pais, os avós, né? E o interessante é que a cada dia que nós conversamos com eles, nós temos recebido grandes ensinamentos e também um conforto espiritual da parte de Deus para todos nós. A cada conversa, a cada diálogo, nós temos verdadeiramente sido ensinados por Deus, porque eles são testemunhos vivos de uma existência dedicada e consagrada a Deus. Eles têm experiências as quais nos transmitem e conselhos para nos ajudar a prosseguirmos nessa trajetória aqui neste mundo ainda. O período que nós estamos vivendo em âmbito mundial é algo inédito, o qual muitas vezes nós observamos que as nossas locomoções no aspecto físico e as aglomerações das pessoas devem ser evitadas devido ainda à ação dessa pandemia na face da Terra. Mas é interessante ainda que nós relatemos aquilo que transcorre, aquilo que acontece, porque todas as vezes que nós procuramos aí os anciãos da casa de Deus, sobretudo as viúvas, né? As mulheres mais idosas da casa do Senhor, dentre elas a nossa diaconisa Maria, toda vez que ligo e converso com ela, ela nunca reclamou de nada, compreenderam, meus irmãos? Ela sempre tem uma palavra de ânimo, de vitória da parte de Deus para todos nós. Fala que a sua fé é inabalável na presença de Deus. E nós vemos isso através do tom da sua voz e também da maneira e as palavras que ela nos transmite, palavras de Deus, né? Então, isso nos encoraja a prosseguirmos. A nossa irmã Maria Isabel, da mesma forma, sempre alegre, sorridente, né? Nas suas lutas, dificuldades, está ali sempre pronta a glorificar e louvar ao nosso Deus. Eu tinha o privilégio de morar bem próximo à nossa irmã de Noraci. Que maravilha de pessoa, meus irmãos. A cada dia, que grandes ensinamentos ela tem trazido para nossas vidas. Sempre ali tem um conselho, sempre tem uma história, né, de vida a nos transmitir, a nos ensinar. E tudo isso nos alegra, porque nós vemos testemunhas, dentre outras pessoas, nesta terra, que verdadeiramente tem uma vida voltada para os propósitos de Deus. E que isso tem a ver com o estudo de hoje. Portanto, agora vamos prosseguir. Nesse sentido, e dando prosseguimento, vamos à leitura da palavra do Senhor, que se encontra no Salmo de número 71. Salmo de número 71, que tem como título Súplicas de um Ancião. Vamos lá. Diz assim as Sagradas Escrituras: Em ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça e resgata-me. Inclina meus ouvidos e salva-me. Se tu para mim uma rocha habitável, em quem sempre me acolha. Ordenaste que eu me salve, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, Deus meu, das mãos do ímpio, das garras do homem injusto e cruel, pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade. Em ti me tenho apoiado desde o meu nascimento. Do ventre materno tu me tiraste. Tu és motivo para os meus louvores constantemente. Para muitos sou como um portento, mas tu és o meu forte refúgio. Os meus lábios estão cheios do teu louvor e da tua glória continuamente. Não me rejeites na minha velhice, quando me faltarem as forças. Não me desampares,
pois falam contra mim os meus inimigos, e os que me espreitam a alma consultam reunidos, dizendo: Deus o desamparou, persegui-o e prendei-o, pois não há quem o livre. Não te ausentes de mim, ó Deus. Deus meu, apressa-te em socorrer-me. Sejam envergonhados e consumidos os que são adversários de minha alma. Cubram-se de opróbrio e de vexame os que procuram o mal contra mim. Quanto a mim, esperarei sempre e te louvarei mais e mais. A minha boca relatará a tua justiça e de contínuo os feitos da tua salvação, ainda que eu não saiba o seu número. Sinto-me na força do Senhor Deus e rememoro a tua justiça, a tua somente. Tu me tens ensinado, ó Deus, desde a minha mocidade, e até agora tenho anunciado as tuas maravilhas. Não me desampares, pois, ó Deus, até a minha velhice e as cãs, até que eu tenha declarado à presente geração a tua força e as vindouras o teu poder. Ora, a tua justiça, ó Deus, se eleva até os céus. Grandes coisas tens feito, ó Deus. Quem é semelhante a ti? Tu me tens feito ver muitas angústias e males. Me restaurarás ainda a vida, e de novo me tirarás dos abismos da terra. Aumenta a minha grandeza, conforta-me novamente. Eu também te louvo com a lira. Celebro a tua verdade, ó meu Deus. Cantar-te salmos na harpa. Ó Santo de Israel, os meus lábios exultarão quando eu te salmodiar. Também exultará minha alma que remiste. Igualmente a minha língua celebrará a tua justiça todo dia, pois estão envergonhados e confundidos os que procuram o mal contra mim. Ao lermos as Sagradas Escrituras, estas nos informam que a vida é um dom de Deus. O nascimento, a vida e a morte é uma escolha divina. O nascer, o viver e o morrer de uma pessoa pertence a Deus. Sabemos que a vida aqui neste mundo é uma constante preparação para nos encontrarmos com Deus. Também temos aprendido que a vida começa em sua concepção e que algumas pessoas possuem uma vida tão breve nesta terra, a exemplo de crianças, que embora existam, venham a morrer ainda no ventre de suas mães, sem ao menos nascerem neste mundo, as quais acreditamos que já se encontram na presença de Deus. Porém, este é um assunto para um outro estudo, mas de maneira sucinta, nós podemos ainda verificar que o livro de Jeremias, no capítulo 19, nos fala que quando ali algumas crianças eram oferecidas em sacrifício a um deus chamado Moloque, a Bíblia registra que o sangue dessas crianças é considerado sangue de inocentes diante de Deus. E outras coisas também nos mostram a passagem registrada no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, sobretudo no versículo 13, que diz: Então lhes trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Então, meus irmãos, aqui nós observamos o cuidado de Deus em relação às crianças, mas este é um tópico para um outro estudo. Nós vamos prosseguir agora no que acabamos de ler, a leitura, ao qual vamos aqui explanar, de acordo com aquilo que Deus tem reservado para nós. Fizemos a leitura do Salmo 71. Esse é o fruto do nosso estudo. Pois o Salmo que acabamos de ler nos faz refletir sobre a realidade da vida, que muitos seres humanos não chegarão a serem nem ao menos adolescentes. Outros chegarão à fase adulta. No entanto, o Salmo 71 nos revela a vida de um homem generoso,
que passou por todas as fases da vida e fez uma oração, já em sua velhice, e permanece incólume em sua fé, e tem se mantido em sua crença inabalável em Deus, durante todos os seus dias de vida na terra. Nem todos nós sabemos se vamos envelhecer, mas o Salmo 71 nos propõe um desafio, que é o de passar pelas fases da vida e se chegar no seu estágio mais longo, ou seja, na velhice, nos mantermos firmes, obedientes e gratos na presença de Deus. Pois a leitura do Salmo 71 nos mostra que Deus nunca poupou tal homem em toda a sua trajetória terrena de problemas, de dificuldades, de provações e sofrimentos. Vemos no Salmo 71 a história de um homem velho que passou por muitas coisas tristes, mas que mantém a sua fé segura em seu Deus. Vemos ainda no Salmo 71 alguém que não se desviou, mesmo diante das perdas, das traições e de sabores que a vida nos oferece. Esse homem, embora já vivendo a fase da velhice, ainda assim passa por sofrimento. Mas esse homem consegue olhar a retrospectiva da sua vida, olhar a sua jornada de vida até este momento atual de velhice, e consegue vislumbrar com clareza que o seu Deus o acompanhou em toda a sua trajetória e que nunca o abandonou. E por isso tem a certeza de que agora mesmo, em meio a mais um sofrimento, Deus estará ao seu lado, o ajudando. Assim, observamos ainda, meus irmãos, o quê? Que este homem, agora, ele ainda, embora esteja na fase da velhice, tenha permanecido firme até este momento, ele tem mais provações, ele haverá de enfrentar mais obstáculos, e agora ele ainda confia e mostra esta confiança de maneira exemplar para mim e para você. E o Salmo registra isso. O Salmo registra no seu versículo 1 que este homem, embora idoso, é capaz de declarar diante de Deus que não tenho outro refúgio além de ti, ó Senhor meu Deus. Vamos ler, diz assim: em ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado. E prosseguindo, nós observamos o quê? Que este salmo nos ensina não somente como envelhecer, mas ainda nos ensina como devemos viver diante de Deus. Dentre as diversas fases de estágios da nossa vida aqui neste mundo, a palavra de Deus, através desse salmo, nos mostra o quê? Nos mostra que nós devemos prosseguir confiando no Senhor e tendo Ele como nosso refúgio. Sobretudo, o versículo 2 nos traz um ensinamento para aqueles das mais diversas idades. Podem ser meninos, jovens, homens, mulheres, que precisam da ajuda de Deus. Pois todos nós precisamos da ajuda de Deus. E tem pessoas que precisam de uma libertação. Outros estão clamando por um livramento. Outros necessitam se afastar do pecado. E este versículo, o número 2, nos diz uma realidade. Que existe um Deus que não abandonou esse idoso em suas lutas. E esse homem clama por isso. E isso nos conclama para que nós confiemos nesse Deus e digamos o quê? Que nós somos injustos, pecadores, necessitados da ajuda do Senhor. Mas o Senhor é santo e Ele tem poder, pela sua justiça, para nos livrar e nos resgatar. Vejamos aqui o que este homem fala para com o seu Deus. Diz assim: livra-me por tua justiça, resgata-me, inclina os ouvidos e salva-me. Sê para mim uma rocha habitável, em que sempre me acolha. Nós olhamos, meus irmãos, e refletimos e também assimilamos esta passagem, esse versículo, quando fala aqui da rocha, exatamente aquilo que significa para nós o significado de uma rocha, né, que é Jesus Cristo. Em certa oportunidade, ele nos narra o quê? Uma parábola, né, nos dizendo, nos ensinando que é necessário que nós edifiquemos a nossa casa, ou seja, a nossa vida, sobre a rocha que é Jesus Cristo. E ele nos ensina, né, nos mostra que havia um homem que edificou a sua casa sobre areia.
e veio a tempestade, vieram as aflições da vida, e o vento soprou forte sobre aquela casa, e aquela casa ruiu, e grande foi sua queda. Mas a casa que estava estabelecida, firmada sobre a rocha, que se chama Jesus Cristo, no qual eu e você estamos firmados, na qual este homem, deste salmo, também está firmado, é que nos garante e nos dá essa segurança de verdadeiramente nós compreendermos que temos um refúgio seguro e que temos uma rocha inabalável, uma rocha que é preparada para mim e para você, que é Jesus Cristo, meus irmãos, que nos sustenta no meio das tempestades, sopra os ventos, vem as adversidades, mas nós permanecemos o quê? Firmes, pela misericórdia do Senhor, com a ajuda do Senhor, nós nos tornamos o quê? Pessoas inabaláveis em nossa fé. Por isso, ele prossegue no versículo 3, se tu para mim uma rocha habitável, em que sempre me acolha, ordenaste que eu me salve, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. A rocha e a fortaleza deste homem, deste ancião, deste velho, era Jesus Cristo. E tem que ser Jesus Cristo na minha vida, na sua vida, na vida da igreja, na vida dos irmãos, para que quando vier as tempestades, as lutas, a adversidade deste mundo, que virão com toda certeza, porque Jesus disse que neste mundo nós teríamos aflições, nós estejamos o quê? Firmados, num lugar seguro. Jesus é o nosso refúgio, nós temos uma fortaleza no momento das nossas necessidades, e esse Deus é um Deus maravilhoso. Ele prossegue no versículo número 4, livra-me, Deus meu, das mãos do ímpio, das garras do homem injusto e cruel. Quem é o ímpio? Os salmos que foram abertos com o Salmo 1, o Salmo 1, nos mostra o quê? Nos ensina a ler aquele salmo que nós temos que nos desviar do caminho do ímpio. Não é isso que a Bíblia nos ensina? Muitas pessoas assimilam isso como sendo algo salutar, mas nós compreendemos de acordo com a palavra de Deus, e é o Senhor que nos ensina através dos salmos, sobretudo no Salmo 1, mostrando o quê? E agora confirmando no Salmo 71, livra-me, meu Deus, das mãos do ímpio, das garras do homem injusto e cruel. Porque nós temos a esperança, o quê? Porque tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade. Em ti tenho apoiado desde o meu nascimento, do ventre materno, tu me tiraste. Tu és motivo para os meus louvores constantemente. Versículo 7, olha que coisa interessante. Para muitos sou como um portento. Portento que é? Um testemunho. Ele está dizendo aqui um milagre de vida, não é isso? Mas tu és o meu forte refúgio. Versículo 8, os meus lábios estão cheios do teu louvor e da tua glória continuamente. Aqui ele reconhece que se ele é um testemunho, se ele é um milagre, se a sua vida é algo maravilhosa, ele reconhece que tudo isso não é pelos seus méritos, mas é pela bondade do seu Deus. E ele declara isso com louvores a Deus. No versículo 9, ele prossegue dizendo, não me rejeites na minha velhice, quando me faltarem as forças. Não me desampares, pois falam contra mim os meus inimigos. E os que me espreitam a alma consultam reunidos, dizendo, Deus o desamparou, persegui-o e prendei-o, pois não há quem o livre. Mas no versículo 12, ele afirma, não te ausentes de mim, ó Deus, Deus meu, apressa-te em socorrer-me. E quem está ao seu socorro? E o seu Deus, socorro bem presente na hora da angústia. Não é isso que a palavra de Deus nos fala? O nosso Deus é presente, meus irmãos, na hora da nossa angústia, das nossas necessidades. E esse salmista, e um anônimo, mas um idoso, na presença de Deus, na vontade do Senhor, ele nos ensina que o seu socorro é o Senhor. E essa é uma certeza em nossa vida, porque no versículo 13 prossegue dizendo o quê? Sejam envergonhados e consumidos os que são adversários de minha alma, cubram-se de opróbrio e de vexame os que procuram o mal contra mim. Agora, olha a segurança, olha o que ele nos ensina. Ele está aqui clamando ao Senhor porque está passando por mais uma dificuldade. Ele está aqui pedindo a Deus ajuda, socorro, está pedindo a Deus, apressa-te, vem rápido, vem ao meu encontro, Está necessitando de algo, da ajuda do Senhor, com toda certeza, é o que o Salmo nos ensina. Mas mesmo na dificuldade, mesmo na sua necessidade, mesmo no seu clamor por um socorro divino, ele ainda prossegue o quê? Confiante no Senhor.
O versículo 14 nos mostra o quê? Diz assim: quanto a mim, esperarei sempre e te louvarei mais e mais. Ele adora o Senhor, ele nos ensina nessa vida, meus irmãos. Não importa o que nós tenhamos que enfrentar, nós temos que ser o quê? Pessoas gratas a Deus. Ele nos mostra aqui que mesmo na sua dificuldade, mesmo na sua necessidade, ele declara o quê? Quanto a mim, esperarei sempre e te louvarei mais e mais. A minha boca relatará a tua justiça e de contínuo os feitos da tua salvação. Ainda que eu não saiba o seu número, sinto-me na força do Senhor Deus e rememoro a tua justiça, a tua somente. Que maravilha, meus irmãos. Que palavra que nos mostra o quê? Que Deus ouve a oração dos seus filhos e que Deus socorre os seus filhos. E prossegue no versículo 17. Tu me tens ensinado, ó Deus, desde a minha mocidade, e até agora tenho anunciado as tuas maravilhas. Não me desampares, pois, ó Deus, até a minha velhice e as cãs, até que eu tenha declarado à presente geração a tua força e às vindouras o teu poder. Ora, a tua justiça, ó Deus, se eleva até os céus. Grandes coisas tem feito, ó Deus. Quem é semelhante a ti? Maravilhosa a palavra do Senhor, meus irmãos. Nós temos visto, como já foi relatado no início deste estudo, exemplos portentosos, testemunhos maravilhosos, pessoas que são exemplos de vida para nós, sobretudo as anciãs da casa de Deus. Que maravilha, meus irmãos, né? Vimos a nossa diaconisa Benedita, a nossa irmã diaconisa de Noraci, né? A nossa irmã Maria Isabel, a nossa diaconisa Maria, dentre tantas e outras mulheres que são exemplos para nós na casa do Senhor, com ensinamentos, né? Muitos jovens aí agora saem por este mundo, né? Acabam muitas vezes o culto e vão para suas diversões, e essas senhoras, né? Essas pessoas aí sábias da parte do Senhor, quantas vezes elas têm declarado: olha, durante a madrugada nós estivemos orando pela igreja. Todas elas têm falado isso, meus irmãos. Durante a madrugada, nós temos pedido a Deus pelos jovens. Durante a madrugada, nós temos orado pelos casais, né? Durante a madrugada, nós temos orado pelas pessoas que necessitam da ajuda de Deus. É isso que essas pessoas fazem, né? Quanto ensinamento elas têm nos trazido. Há uma ilustração, apenas uma ilustração, que narra em que, em certa oportunidade, haviam ali duas pessoas, né, uma mãe e uma filha jovem, estavam limpando a sua casa, e nessa limpeza que faziam, elas ficavam em lugares separados, distantes, né? A mãe estava num compartimento da casa e a filha estava em outra ala da casa, em outro cômodo da casa. E ali a filha ficou encarregada de limpar aquele quarto, né? E dali avançou para a sala. E conforme a filha ia limpando, ela perguntava para a mãe: mãe, aqui tem um livro, o que eu faço com esse livro? A mãe perguntava: o livro está novo ou está velho? E a filha respondia: o livro está velho, então joga fora, dizia a mãe. E assim foi indo, né? Olha, mãe, aqui tem um pano em cima da mesa, o pano está novo ou está velho? Ah, está velho, então joga fora, né? Então, é uma similaridade que o mundo tem, meus irmãos, a respeito das coisas que vão se tornando aí, muitas vezes, velha. Para o mundo, o significado de pessoa que viveu muitos anos tem uma conotação de pessoa que vai se tornando o quê? Inútil. Mas a palavra de Deus, aquilo que nós cremos e vivemos, não é desta maneira. Nós vemos que a Bíblia nos ensina que nós temos que aprender com os anciãos, né? Que os anciãos são pessoas responsáveis, que têm grandes ensinamentos para nos trazer, e como vimos aqui, essas pessoas orando por nós, né? Até que por fim chega ali a filha e se depara com o seu vovozinho na sala, sentado no sofá, e diz para a mamãe, né? Mãe e vovô, né? Então aquela assimilação da velhice, né? Das coisas como se fossem imprestáveis. Não,
né, na obra do Senhor. Quanto mais tempo passa, mais útil é na obra do Senhor. Quanto mais o tempo avança, quanto mais fases de vida elas alcançam neste mundo, nesta terra, é para a glória do nosso Deus. Como esse salmista, né, como homem deste salmo, que nos mostra que passou pela sua fase de criança, que passou pela sua fase aí da adolescência, depois avançou para a idade jovem, adulta, e depois meia-idade, até que por fim a velhice, né? A idade do ancião. Mas fala aqui que em toda a sua jornada de vida ele permaneceu o quê? Incólume na presença de Deus. Essas pessoas, meus irmãos, que têm vivido um certo número de anos nesta terra, elas têm permanecido o quê? Firmes na presença de Deus. Nós temos aprendido o quê? Que não é por termos vivido um certo número de anos que envelhecemos. Nós envelhecemos porque abandonamos o nosso ideal, a nossa fé. Mas essas pessoas que confiam no Senhor, que esperam no Senhor, no Deus de Abraão, Isaac e Jacó, permanecem o quê? Inabaláveis. São pessoas joviais espiritualmente. São pessoas que, embora tenham seu corpo limitado, como o próprio proverbista nos ensina, com o passar dos anos isso é uma sequência natural para todos nós. Mas, como Caleb, elas podem declarar: qual é a minha força para entrar e sair da batalha ainda é hoje. É isso que eu ouço do lábio dessas mulheres, é isso que eu ouço do lábio dessas pessoas, é isso que o Senhor fala para mim e para você, através da vida dessas pessoas. O número de anos tem passado para nesta terra, tem vivido muitos anos nesta terra, mas firmes permanecem na presença do Senhor, inabaláveis em sua fé, em sua crença, continuando nos ensinando e promovendo aquilo que Deus tem como propósito de nossas vidas, que é glorificar e exaltar o nome do nosso Deus. Todas elas são unânimes em declarar: estou firme, passo por dificuldades, por lutas, mas o Senhor está do meu lado. É que eu ouço dos lábios dessas pessoas, meus irmãos, né? Olha, passamos aí por aflições, por problemas até de saúde, mas o Senhor permanece ao nosso lado. Louvado seja o nosso Deus. É isso que fala aqui também este salmista, né? No versículo de número 17. Tu me tens ensinado, ó Deus, desde a minha mocidade, e até agora tenho anunciado as tuas maravilhas. Não me desampares, pois, ó Deus, até a minha velhice e as cãs, até que eu tenha declarado à presente geração a tua força e às vindouras o teu poder. Essa geração, meus irmãos, a qual nós pertencemos, temos ouvido e visto, presenciado, testemunhado a verdadeira maravilha que Deus tem operado na vida dessas mulheres, na vida desses anciãos, dessas anciãs, que glorificam e exaltam o nome do Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus Todo-Poderoso. Como este homem declara no versículo 19: ora, a tua justiça, ó Deus, se eleva até os céus, grandes coisas tem feito, ó Deus. Quem é semelhante a ti? Tu que me tens feito ver muitas angústias e males, me restaurarás ainda a vida, e de novo me tirarás dos abismos da terra. A exemplo do quê? De Jó. Não foi isso que aconteceu com Jó? Passou por auguras, por perdas, mas Deus estava com ele, e Deus restaurou a sua vida, a sua sorte. E é assim que nós temos visto o testemunho dessas mulheres, né? Muitas delas têm perdido o quê? Entes queridos, têm visto tantas coisas tristes nesta terra, neste mundo, mas isso não é motivo para elas deixarem de glorificar, exaltar e perderem a fé no seu Deus. Permanecem firmes, inabaláveis na rocha que é Jesus Cristo. Prossegue o salmista, no versículo 21. Aumenta a minha grandeza, conforta-me novamente. Eu também te louvo com a lira, celebro a tua verdade, ó meu Deus. Cantar-te salmos na harpa, ó Santo de Israel. Os meus lábios exultarão quando eu te salmodiar. Também exultará minha alma que remiste. Igualmente, a minha língua celebrará a tua justiça todo dia, pois estão envergonhados e confundidos os que procuram o mal contra mim. Graças a Deus, meus irmãos. Que palavra do Senhor, que nos encoraja, nos ensina e nos promove a permanecermos o quê? Firmes na presença do Senhor. A Bíblia de Estudo de Charles Hyde, há um comentário sobre esse salmo que gostaria de estar agora lendo aos irmãos. Abre aspas, declara o autor sobre o Salmo 71. O autor anônimo e idoso deste salmo clama por ajuda, ora por livramento,
motivado por uma confiança alicerçada no cuidado vitalício de Deus por ele, e toma o firme propósito de continuar louvando a Deus. Embora os homens apontem para ele como alguém a ser evitado, ou como objeto de zombaria, ao que parece, e este é o significado de portento, Deus ainda é o seu refúgio. Ainda que eu não saiba o seu número, as misericórdias inesgotáveis de Deus não podem ser contadas. Um ministério importante de cristãos mais idosos é declarar às gerações mais jovens os feitos maravilhosos de Deus. Então, esse comentário do autor Charles Hyre nos mostra que um dos propósitos dos anciãos, ou seja, das pessoas que alcançaram a longevidade de vida, é o de transmitir às gerações mais novas os grandes e maravilhosos feitos de Deus. Por fim, temos visto o grande tesouro que Deus tem nos proporcionado, que é o privilégio de podermos sermos contemporâneos e termos em nosso meio pessoas que alcançaram esse estágio de vida, a fase dos anciãos, aos quais são tementes a Deus e são pessoas cheias de experiências de vida e repletas de conhecimentos para nos transmitir, sobretudo, as coisas do Senhor. Por isso, sejamos gratos e atentos e valorizemos essas pessoas que tanto têm feito pela obra de Deus. Demos graças a Deus por essas pessoas e por essas vidas preciosas para nós e para o Senhor. A casa de oração que congregamos tem procurado fazer o trabalho que o Senhor deseja que façamos, que embora muitas vezes pareça pequeno e árduo, é um trabalho que transmite uma grande mensagem, a mensagem de poder, porque não é a palavra de homem. Nós, como igreja, temos a responsabilidade de transmitirmos aquilo que recebemos, sem acréscimos, sem distorções, que é a palavra genuína do Senhor, o Evangelho de Deus, que é poderoso e que tem a função de salvar e levar pessoas para o reino do Senhor. Graças a Deus, a esse Deus de Abraão, Isaque e Jacó, seja toda a honra, toda a glória, todo o louvor, em nome de Jesus. E nós declaramos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus.